Boa noite, irmãos. É uma alegria podermos estar aqui mais essa quarta-feira para juntos podermos louvar e engrandecer o nome do Senhor. Eu quero iniciar esse culto orando e agradecendo a Deus por essa oportunidade. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por mais esse dia de vida que o Senhor nos concede. Muito obrigado, Senhor Deus, podemos estar reunidos através dessa transmissão para louvar e engrandecer o Teu nome, Deus. Nós te agradecemos, ó Deus, por tudo que o Senhor nos concede a cada dia. Muito obrigado pelos livramentos, ó Deus. E nós queremos te louvar e te engrandecer pela tua bondade e pela tua fidelidade para com cada um de nós, ó Deus. Muito obrigada, Senhor Deus, por tudo, ó Deus, que o Senhor tem feito a cada um de nós e por tudo que o Senhor é para cada um de nós, ó Deus. Nós te louvamos e nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Eu quero convidar os irmãos para lermos os Salmos 18, versículos 1, 2 e 6, que diz assim: Eu te amarei do coração, ó Senhor, fortaleza minha. O Senhor é o meu rochedo e o meu lugar forte e o meu libertador, o meu Deus, a minha fortaleza, em quem confio, o meu escudo, a força da minha salvação e o meu alto refúgio. Na angústia invoquei ao Senhor e clamei ao meu Deus. Desde o seu tempo ouviu a minha voz. Aos seus ouvidos chegou o meu clamor perante a sua face. Amém. O Senhor é o nosso alto refúgio, né? Ele ouve o nosso clamor, Ele está sempre atento às nossas orações. E nós sabemos que podemos confiar no nosso Deus. Ele é a nossa rocha fiel. E nós estaremos cantando isso nesse momento. Deus é a nossa rocha fiel. Vamos louvar ao Senhor. Amo-te, ó meu Senhor, por grande eu sou. Rocha firme, inabalável, seguro sempre estou. Meu coração se alegra em ti, em teu poder. E quando
Deus, meu Pai, muito obrigada, Senhor, pelo dia de hoje, Senhor. Obrigada, Senhor, por guardar nossas vidas todos os dias, Senhor. Obrigado pelos livramentos, Senhor. Pai, nós somos gratos a Ti por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Senhor. Pai, neste momento eu te peço, Senhor, pelos irmãos da nossa igreja, Senhor, por cada membro ali representada, cada família, Senhor. Eu te peço por aqueles que estão enfermos, que estão passando por dificuldade, de enfermidade, que neste momento, Senhor, Tu possa, Senhor, visitar cada um, Senhor, que Tu possa tocar com Tua mão poderosa, Senhor, na vida de cada um, restaurando a sua saúde, Senhor, dando a ele, Senhor, o refrigério, Senhor, da cura, ó Pai, Senhor, segundo for a Tua vontade, ó Pai. Senhor, eu te peço também por aquelas pessoas que são citadas, Senhor, no grupo da nossa igreja, Senhor, pedindo oração pela sua enfermidade, pela sua cura, Senhor, por cirurgias, Senhor, que estão sendo feitas, Senhor, que Tu possa, Senhor, abençoar a vida dos médicos que estão cuidando dessas pessoas que estão enfermas, Senhor, que Tu possa tocar, Senhor, na vida de cada um neste momento, possa visitar cada um neste momento, Senhor, no hospital, Senhor, tocando com Tua mão poderosa, ó Pai, dando a eles saúde, Senhor, recuperando, Senhor, a cada um, ó Pai, para que em breve eles possam estar juntos, Senhor, da sua família em seus lares, Senhor. Por aqueles também que ainda não Te conhecem, Senhor, que Tu possa tocar, Senhor, com Tua mão poderosa, curar a sua alma principalmente, ó Deus, e enviar, Senhor, servos seus ali para falar do Teu amor, Senhor, que eles venham se render aos Teus pés, Senhor, Te aceitar como único e eterno Salvador, ó Pai. Senhor, neste momento eu Te peço também pelo pastor Bertino, Senhor, que está enlutado, Senhor, que perdeu seu pai, Senhor. Nós sabemos, Senhor, que é um momento tão difícil, perder um ente querido, Senhor, mas nada acontece sem a Tua permissão, ó Pai. Que Tu possa estar, Senhor, trazendo consolo divino, Senhor, consolando a vida dele, dos seus familiares, dos seus irmãos, Senhor, que Tu possa tocar na vida de cada um, ó Pai. Toca também na vida daqueles que ainda não Te conhecem, Senhor, os irmãos do pastor Bertino, que ainda não conhecem a Tua palavra, que ainda não Te conhecem, Senhor, que eles venham ser tocados pelo Teu Espírito, Senhor, e que eles venham Te aceitar como o único e eterno Salvador, ó Pai. Seja, Senhor, cada um de nós, Senhor, Pai, seja agora, Senhor, com tudo que será feito nesta noite, ó Pai, que tudo seja feito para a glória e honra do Teu santo nome, ó Pai. Senhor, fala, Senhor, através da mensagem que será ministrada nesta noite, Senhor, que ela venha de encontro aos nossos corações, ó Pai, pois precisamos, Senhor, a cada dia, Senhor, ouvir a Tua voz, precisamos, Senhor, ouvir a Tua palavra a cada dia, Senhor. Fica conosco, ó Pai, seja também, Senhor, com a vacina, Senhor, que está sendo confeccionada, ó Pai, que tudo seja feito para a glória do Teu nome, Senhor. Abençoa, Senhor, cada médico, Senhor, cada pessoa que está ali estudando, que Tu possa abrir as mentes, Senhor, que tudo seja feito, Senhor, segundo a Tua vontade, conforme a Tua vontade, ó Deus. Senhor, que tudo, Senhor, seja feito, Senhor, para que seja, Senhor, para o bem, Senhor, da nação, ó Pai. Abençoa, Senhor, cada governante, Senhor, que nada seja feito, Senhor, através de política, Senhor, mas para que seja, Senhor, para o bem-estar da população, Pai. Abençoa cada um, usa, Senhor, a cada um neste momento, Senhor, usa suas mãos, Senhor, poderosa, para estar ali abençoando, Senhor, cada um que está ali, Senhor, trabalhando em prol dessa vacina, ó Pai. Que em breve possamos, Senhor, ser, Senhor, abençoado cada um, Senhor, que essa vacina, ó Pai, seja, Senhor, uma bênção, Senhor, que venha fazer efeito, Senhor, para que a gente possa, Senhor, prosseguir com a nossa vida normal, Senhor, para que a gente possa, Senhor, seguir fazendo, Senhor, a Tua obra, Senhor, sem nenhuma preocupação, ó Pai. Abençoa, Senhor, a cada um, Senhor, seja conosco, Senhor, a cada dia, ó Pai. Esta é a oração que eu Te peço, te agradeço em nome de Jesus. Amém. Nós estaremos nesse momento recitando o nosso tema e a nossa divisa. Primeiramente o nosso tema, que diz mantendo a nossa fidelidade em Cristo. E a nossa divisa, que se encontra em Apocalipse 2, versículo 10.
que diz assim: Nada tema das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Amém. Que possamos sempre nos manter fiéis ao nosso Deus. Nós estaremos nesse momento orando mais uma vez, e logo após cantando o cântico Brilha no Viver, que realmente possamos ser diferentes do mundo que está ao nosso redor, que possamos brilhar e resplandecer a luz de Jesus através das nossas ações, através das nossas atitudes. Vamos orar e logo após cantar esse hino. Obrigado, Pai, por mais essa oportunidade, Deus, de estarmos contando ao Senhor. E nesse momento, Deus, pedimos que o Senhor continue a falar aos nossos corações através desse tema e dessa divisa, Deus. Que possamos realmente, ó Deus, nos colocar em Tua presença, ó Deus, aprender mais do Senhor e seguir sempre fiéis a Ti, ó Deus. Pai querido, que o Senhor nos oriente sempre, ó Pai. Pedimos que o Senhor esteja falando aos nossos corações através do pregador dessa noite. E nesse momento queremos te agradecer pela vida do Eduardo e da Paula, que completam mais um ano de vida, Deus. Muito obrigado, Senhor Deus, pela vida dos teus servos. Que o Senhor continue abençoando-os, ó Deus, ricamente, ó Deus, e também a cada um dos seus familiares, ó Deus. Muito obrigado, Senhor Deus, pela vida dos teus servos. Que o Senhor continue sustentando e orientando-os em tudo, Pai. Abençoa todo o decorrer deste culto, ó Deus, e esteja falando aos nossos corações através do teu servo, irmão Carlos Rossi. É a oração que te fazemos em nome de Jesus. Amém. Não somente para fazer um feito singular, agir como implantou, mas as coisas mais humildes por executar, deves fazê-las com fervor, brilhar no meio do teu viver, brilhar no meio do teu viver, pois talvez algum aflito possa socorrer, brilhar no meio do teu viver, ou talvez alguma vida possas alegrar, em palavras doces em amor, ou talvez algumas almas tristes alcançar, com a mensagem do Senhor, brilhar no meio do teu viver, brilhar no meio do teu viver, pois talvez algum aflito possa socorrer, brilhar no meio do teu viver. Por maior que seja teu esforço a exercer, por mais vive a tua devoção, e redoram quantas almas vivem sem prazer, jazem na negra escuridão, brilhar no meio do teu viver, brilhar no meio do teu viver, pois talvez algum aflito possa socorrer, brilhar no meio do teu viver. Olá, queridos irmãos, a paz seja com todos. Nós lhe agradecemos a Deus nesse momento, agradecemos a Deus neste momento por tudo que Ele tem feito por nós. Nós queremos trazer uma mensagem hoje, lembrando sobre o nosso tema e sobre a nossa divisa, falando sobre a fidelidade a Cristo. Eu quero refletir com os irmãos exatamente pensando nessa corrente, nessa visão de fidelidade a Deus, utilizando o próprio texto que foi escolhido como um texto de divisa, só que eu quero ler do verso 8 ao verso 11. Então nós estaremos lendo Apocalipse, capítulo 2, do verso 8 ao verso 11. Mas quero convidar você nesse momento a estar orando comigo, pedindo a Deus que Deus nos abençoe mais esta mensagem, para que Deus possa então tocar ao nosso coração da forma que Ele desejar. Convido você nesse momento, baixe sua cabeça e ore conosco.
Senhor Deus, Pai amado, Pai bendito, muito obrigado, Senhor Deus, por mais este dia. Obrigado, Senhor Deus, por essa oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos na Tua casa, Senhor Deus, adorando ao Senhor e cultuando ao Senhor. Abençoe, Senhor Deus, os que também estão em seus lares ouvindo esta mensagem, refletindo na Tua palavra. Quero que o Senhor Deus tome, Senhor Deus, nossas vidas em Tuas mãos e faça, Senhor Deus, de nós a Tua vontade. Abençoe, Senhor Deus, cada vida, cada família que está nos ouvindo, por onde a Sua mensagem está chegando, que o Senhor possa, Deus, estar atuando poderosamente sobre a vida de cada um. Nós lhe agradecemos, Paizinho querido, por tudo, em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, quero refletir sobre essa ideia, né? Ser um cristão fiel até a morte. E o texto que nós vamos estar usando como base é o texto de Apocalipse, capítulo 2. Nós estaremos lendo do verso 8 ao verso 11. O verso 10, né, do capítulo 2 é a nossa divisa do mês de janeiro. Mas quero ler com os irmãos do verso 8 ao verso 11 do capítulo 2 de Apocalipse. Os irmãos acompanhem, por favor, em suas Bíblias, e assim nós estaremos lendo. O anjo da igreja em Esmirna escreva: estas são as palavras daquele que é o primeiro e o último, que morreu e tornou a viver, conhecendo as suas aflições e a sua pobreza, mas você é rico. Conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não tenha medo do que vocês estão prestes a sofrer. Saibam que o diabo lançará alguns de vós na prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhes darei a coroa da vida. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de modo algum, sofrerá a segunda morte. Amém, irmãos? Vamos refletir nesse momento, pensando sobre essa questão da fidelidade. Como ser um servo, como ser um crente fiel nos dias de hoje, mediante um mundo dominado pelo relativismo, né? É o que nós estamos permeando neste tempo, a questão toda do relativismo. As pessoas dizem que as coisas são de acordo com a visão de cada um, não existe um certo e nem um errado, tudo depende do ponto de vista. Então, muitas vezes, a palavra é colocada como uma palavra errada, a palavra não é uma palavra que traga proveito, porque o relativismo acaba trazendo essa ideia. Mas a palavra de Deus, ela é fiel, a palavra de Deus, ela é permanente, a palavra de Deus, ela é errônea, né? Ela não tem erro. Então, assim, nós queremos meditar, pensando nessa questão do que a palavra diz aqui em Apocalipse capítulo 2, o anjo aqui, né, sendo direcionado a escrever, a falar sobre a igreja de Esmirna. Então, quero refletir sobre isso, né? A palavra é dirigida ao anjo da igreja, né? Ao pastor da igreja, que é ali naquela cidade de Esmirna, né? Permeando ali a cidade de Éfeso e as outras cidades ali. Então, quando nós pensamos sobre essa questão da fidelidade a Deus, nós estamos pensando que mediando, né, dentro da nossa visão do que é fidelidade, nós temos aqui a visão sempre da fidelidade de um esposo para com uma esposa, a esposa com o esposo, também a fidelidade dos pais, né, com os filhos, e agora que nós vemos a visão de uma fidelidade a Deus, ao Pai de todos, ao Criador. E aqui nós vamos ver na igreja de Esmirna, né, a igreja ela vai receber muitos elogios, mas a palavra traz uma
uma ideia do que essa igreja estava sofrendo, do que essa igreja estava passando naquele momento, e isso vai trazer grande proveito para o nosso entendimento e para a nossa vida, exatamente no que nós estamos vivendo hoje, né? Tudo o que Jesus diz nessa carta, ela tem a ver com a cidade e com a igreja de Esmirna. Então ali nós vamos ver uma palavra que em certos momentos vão trazer um contraponto, né? Como por exemplo, sendo pobre, né, numa cidade rica, a igreja sendo pobre numa cidade que era rica, uma igreja pobre vivendo dentro de uma cidade rica. Esmirna era uma cidade muito bela, ali da Ásia Menor, era uma cidade altamente comercial, era uma cidade que era muito bem vista, né, pela sociedade da época. Nós vamos ver que ali existiam grandes templos, a arquitetura de Esmirna era uma arquitetura muito famosa, ali existiam templos a deuses como Zeus, Afrodite, Apolo, e ali então as pessoas visitavam aquela cidade pela questão comercial e também pela questão religiosa, principalmente porque Esmirna era uma cidade que servia diretamente a Roma, estava ligada diretamente a Roma, uma igreja que enfrentava então ali a questão da morte, enfrentava a questão da perseguição, e aquele povo ali conhecia muito bem, porque a cidade de Esmirna, ela foi construída, foi fundada no ano 1000 mais ou menos antes de Cristo, e já no ano 600 antes de Cristo, ela foi totalmente destruída, né? Ela foi dominada, invadida ali pelos líbios, e ali então destruíram a cidade, e aquela cidade então, de construída, passou à ruína, e já no ano 200 antes de Cristo, essa cidade então vai ser novamente reconstruída, e agora se tornando uma das cidades mais belas da Ásia Menor. E ali então houve esse momento de entendimento daquele povo dentro da palavra que Jesus vai dar aqui, que aquela cidade então, de uma cidade construída, se tornou ruína e depois veio a ser construída novamente. E ali então Deus vai falar através dessa palavra aquela igreja que ali estava, que sabia muito bem o que era estar bem, passar por dificuldades e ser restaurado por Deus. Então ali uma igreja que enfrentava uma cidade que havia morrido e depois voltou a viver novamente, já no ano 200, bastante tempo depois essa cidade foi reconstruída. Uma cidade que era infiel, era uma cidade que era dominada, né, pelo ateísmo, pela adoração a vários deuses, vindo diretamente da cidade de Roma, né, seguiam exatamente a visão religiosa de Roma, e ali a igreja precisava ser fiel a Cristo, como a palavra vai convidar a igreja, né, ser fiel até a morte. E então essa igreja, ela precisava estar fiel, e ela então vai receber muitos elogios, porque ela assim permanecia, mesmo mediante a toda a idolatria que dominava aquela cidade. A igreja de Esmirna era uma igreja que permanecia fiel. Esmirna, ela sabia muito bem o significado da palavra fidelidade, porque a cidade, ela vivia uma fidelidade a Roma. Tudo que Roma impunha, a cidade de Esmirna então pegava aquilo e tinha como lei e vivia aquilo fortemente, sendo dominado então por Roma. Então entendia muito bem a visão de fidelidade. Uma igreja, né, que nós vamos ver aqui que era uma igreja vitoriosa, era uma igreja vitoriosa na visão de Cristo, mas ao mesmo tempo, mediante a tudo que estavam passando ali, era uma igreja que estava vivendo uma realidade dura, uma realidade de perseguição, uma realidade de morte, e era uma igreja que vivia numa cidade também, que era uma cidade atlética, era uma cidade onde existiam os jogos atléticos, então ali por isso o uso de algumas figuras, né, como questão da coroa, porque era bem comum que durante esses jogos, né, atléticos,
o vencedor ele recebia uma coroa de louros, e ali então aquela coroa representava que ele era um vencedor. Por isso nós vamos ver aqui a palavra utilizada de coroa da vida, para que aquelas pessoas então entendessem dentro da sua realidade o que Cristo estava falando. Ser cristão em Esmirna, né, era correr um risco de perder a própria vida, de perder os seus bens. Aqueles que se diziam cristãos, eles tinham seus bens saqueados, eles tinham seus bens retirados pelo governo. Essa igreja, ela pobre, ela era uma igreja que ela era caluniada, ela era perseguida e sofria muito dentro daquela realidade vivida naquele momento. E é o que nós podemos ver, que é chegado, parece que o tempo em que a igreja ela será perseguida. E onde estarão os crentes fiéis ao Senhor? Será se nós receberemos o elogio do Senhor como a igreja que permaneceu fiel mediante a todas as dificuldades? A fidelidade aqui é um princípio básico da vida cristã. Deus, ele pede que nós venhamos ser fiéis a Ele, e a palavra diz que ainda que nós venhamos ser infiéis, Deus permanece fiel, porque Ele não pode negar a sua própria natureza. Nós vamos aqui ver então, dentro dessa realidade da igreja de Esmirna, como ser um crente fiel nos tempos de hoje, nos tempos de grande provação. Primeiro, nós precisamos entender que a vida em Cristo é uma vida de sacrifício, é uma vida de dificuldade, é uma vida que nós passaremos por momentos difíceis. A igreja de Esmirna, ela estava atravessando um momento de prova, um momento de um futuro incerto, e ali estavam vivendo um momento sombrio. Apesar da cidade estar prosperando, a igreja estava sofrendo um momento sombrio. Por que a igreja estava passando por tudo isso? A igreja estava sofrendo com tribulação, como diz o verso 9 aí, que diz que a igreja estava sofrendo perseguição, estava sofrendo as tribulações daquela cidade, daquele povo que estava então perseguindo, matando. Então ali a igreja de Esmirna estava passando por isso. A ideia aqui de tribulação é uma ideia de aperto, é uma ideia de sufoco, é uma ideia de esmagamento. Era exatamente o que a igreja estava vivendo. A igreja estava sendo exprimida pelaquela sociedade, né, pelaquela cultura daquela cidade, por aquele governo, até mesmo pelas pessoas que ali estavam. Os judeus estavam perseguindo os cristãos. A pressão ali era muito grande, mas a igreja, mediante aquelas circunstâncias, ela permanecia fiel, ela permanecia forte, ela permanecia certa no Senhor, adorando a Deus e entregando a Deus a sua fé, e confiando de que Deus estava com eles e transformando a situação em uma situação favorável. Os crentes de Esmirna, eles estavam sendo atacados, né? Eles estavam sofrendo prisão e muitos até morriam. Como nós vamos ver ali naquela cidade, existia um morro, né? Um monte, né? Que era chamado de Pagos, e dali então os cristãos eram lançados, né? Muitos cristãos ali morreram. A história diz que houve uma época em que houve 1.200 crentes que foram lançados dali para baixo, por não negarem a sua fé. Depois mais 800, e ali aquelas pessoas eram jogadas porque não negavam a sua fé em Cristo. Além da tribulação, a igreja também passava por grande pobreza, né, que aquela igreja estava passando, porque eles estavam perdendo seus bens, as pessoas estavam tomando suas posses, e eles estavam então ficando pobres. Mas a palavra de Deus que diz que bem-aventurados são os pobres, como nós podemos ver em Lucas capítulo 6, o verso 20, lá em Tiago capítulo 2, o verso 5 também, diz que Deus, ele elege os pobres do mundo para serem ricos na fé. Era essa a certeza que a igreja naquele momento estava vivendo. A pobreza dos crentes era um efeito colateral da tribulação. Ao mesmo momento em que passavam pela tribulação, a pobreza também estava dominando
as pessoas que viviam naquela igreja, as pessoas que que congregavam naquela igreja. Então ela vinha de algumas razões, porque os crentes ali, eles eram principalmente de classes pobres, muitos eram escravos, por isso era uma igreja que estava passando por grande pobreza, mas era uma igreja que permanecia firme. Além da tribulação, além da pobreza, nós vamos ver que eles também passavam por difamação. Os judeus estavam espalhando falsos rumores contra os cristãos. A mente das pessoas daquela cidade estavam sendo envenenadas com relação à igreja, com relação à ação da igreja. Aqueles homens ali permaneciam firmes, mas estavam sendo difamados. Foram tidos como canibais pela questão da ceia, por celebrarem a ceia com o pão e o vinho, que representavam o corpo e o sangue de Cristo. Então ali foi criado aquele boato de que a igreja era canibal, a igreja era uma igreja que então se alimentava de defunto, de pessoa morta, a carne, o sangue. Eles também eram tidos como divisores de família, porque tiravam muitas vezes pessoas de suas crenças, de antigas crenças que vinham de uma geração para outra, e ali estavam vivendo um cristianismo, uma religião diferente do que os seus pais, seus avós viveram. Então era tida também como uma igreja que dividia famílias. Também eram acusados como crentes, apesar de terem Deus, eles eram considerados ateístas, porque não aceitavam a figura do imperador como um Deus, não se curvavam mediante a figura do imperador, então eram tidos também como ateus. Então muitas eram as tribulações passadas ali. Além disso também havia prisão, como o texto que nós lemos no capítulo 2, do verso 8 ao verso 11, também fala que eles sofriam prisões, e a prisão era uma ponte para a morte. Aqueles que eram presos, eles não eram soltos depois, eles eram acusados, condenados, e então vinham a ser queimados. Naquela época havia morte com relação a queimar a pessoa, ou eram lançados dos montes, ou tinham suas cabeças cortadas, e ali muitos crentes morreram passando por essas tribulações. E nós vamos ver que para que a igreja, para que nós possamos continuar fiéis a Deus, nós precisamos saber também que há uma diferença entre viver em Cristo e viver no mundo. Muitas vezes nós temos visto que as pessoas não estão entendendo essa diferença, estão vivendo no mundo, querem as coisas do mundo, mas querem que essas coisas venham para a igreja e acabam trazendo títulos como gospel. O gospel, na verdade, é uma mentira, é uma forma de mundanizar a igreja, é uma forma de trazer o mundo para dentro da igreja. Então traz aquilo que está lá fora, coloca o nome de gospel e trabalha dentro da igreja. E isso não pode ser aceito pela igreja de Cristo. E nós vamos ver que precisamos entender essa diferença. E hoje em dia essa diferença ela está sendo tão mal entendida pelo povo, que nós estamos vivendo uma igreja que está totalmente banhada pelo mundo, que está revestida pelo mundo, que está sendo engolida pelo mundo. E nós temos que tomar cuidado, porque muitas vezes nós queremos ser a noiva de Cristo, mas muitas vezes muitas pessoas estão flertando com o diabo, querem ser a noiva de Cristo, mas querem flertar com o diabo, e Deus não aceita isso, o Pai não vai aceitar isso. Ele exige de nós que nós venhamos ser fiéis, porque Ele é fiel. A igreja de Esmirna era uma igreja pobre, mas era uma igreja que ao mesmo tempo era rica, porque estava em Cristo. Era uma igreja sofrida, uma igreja acusada, mas era uma igreja que era muito bem vista por Cristo. A palavra vai trazer isso claramente, que o vencedor, aquele que permanecesse fiel, continuasse firme como ali estava,
eles receberiam a coroa da vida. Embora a igreja fosse pobre financeiramente, ela era rica de recursos espirituais, e é algo que nós estamos precisando nos nossos dias, ainda que nós venhamos a olhar e ver o templo, algo confortável, algo que traga um certo conforto, um certo valor. Nós precisamos entender que o importante é a questão espiritual. É muito bom estar na igreja, ter um ar-condicionado, ter um banco para sentar, mas nós precisamos entender que a igreja daquela época não tinha nada disso e vivia uma fidelidade real a Deus. Hoje nós temos tudo, nós temos toda a facilidade, nem perseguição sofremos e ainda estamos permitindo que o mundo venha entrar na igreja. Nós estamos perdendo a corrida, nós estamos deixando com que a palavra de Deus fique para trás. Estamos ouvindo mais os homens do que a própria palavra de Deus. Temos que tomar cuidado com isso. E hoje nós vamos ver que, mediante a tudo que nós estamos passando, dessa questão de vírus, né, as preocupações dos governos com relação a abrir e fechar comércio, igreja, quantas pessoas se afastaram de Deus nesse período, quantas pessoas demonstraram aquilo que realmente estava no seu coração. Onde está a fidelidade do povo de Deus? Onde está a nossa fé? A igreja de Esmirna era uma igreja que precisava receber essa palavra, precisava receber esse elogio, porque ela estava vivendo de acordo com aquilo que Deus tinha dado, né, como ordem, como direcionamento para aquela igreja. E se nós olharmos para a nossa igreja hoje, será que nós estamos caminhando dentro dos padrões de Cristo ou estamos tomando rumos diferentes, estamos tomando direções diferentes da palavra de Deus? A palavra diz que o caminho de Deus, o caminho certo, ele é estreito, é um caminho duro, é um caminho difícil, mas a igreja, as igrejas estão preferindo tomar o caminho largo, o caminho da facilidade, o caminho do conforto, o caminho da palavra que passa a mão na cabeça. Nós podemos perceber que hoje em dia poucas igrejas pregam a palavra de salvação, dizendo sobre pecado, falando sobre arrependimento, mas as igrejas estão pregando por aí que as pessoas vão andar sobre o mar, que vão ser lançadas em fogueira e não vão queimar. É uma visão de prosperidade que tem se afastado da palavra de Deus. E onde nós estamos caminhando nesse mundo, onde nós estamos caminhando nos nossos dias? Você tem caminhado dentro da palavra de Deus, ou você está caminhando de acordo com o que você tem ouvido lá fora, ou com aquilo que está no seu coração, com a sua vontade? Nós estamos vivendo um tempo em que o prazer tem tomado conta da vontade do homem, então ele vai atrás daquilo que lhe dá prazer. E estar na igreja muitas vezes não traz o prazer, pelo contrário, muitas vezes nós ouvimos palavras, mensagens que machucam o coração, que doem. Mas a palavra de Deus, ela é exatamente para isso, para trazer essa divisão, para trazer essa mudança de comportamento, essa mudança de mente, né? A palavra metanoia significa isso, uma mudança de mente. É isso que a palavra de Deus vem trazer para nós. Mas hoje em dia a palavra de Deus está se tornando uma água com açúcar. E isso, na verdade, se torna simplesmente um placebo. É algo que não vai trazer cura, é algo que não vai trazer libertação. Nós precisamos da palavra, que muitas vezes vai ser amarga, que muitas vezes não vai ser agradável, mas ela vai trazer mudança, ela vai trazer transformação, ela vai trazer restauração, ela vai trazer a nossa visão de fidelidade a Deus de uma forma tão tremenda, que nós vamos querer caminhar
com Cristo em todo o tempo. E nada vai nos afastar dos caminhos de Deus. E nós queremos ver que para ser um crente fiel nos nossos dias, nesses dias de hoje, nós precisamos também entender que há momentos de sacrifício, que nós precisamos entender que estes sacrifícios vão nos trazer a honra de estar diante de Cristo, de chegar diante de Deus e Deus falar: bendito, filhos benditos, né? Bendito do meu Pai, venham, recebei. Essa é a palavra que a igreja ela vai ouvir se ela permanecer fiel. Vinde, benditos de meu Pai, recebei por herança. É isso que nós precisamos buscar. Ainda que não venhamos a ser ricos, ainda que não venhamos a ter conforto, ainda que não venhamos a ser aquelas pessoas populares que todo mundo quer ter do lado, que todo mundo quer ouvir, nós precisamos viver a palavra de Cristo. Nós precisamos viver em fidelidade. Para nós vivermos em fidelidade a Cristo, né? Viver na felicidade de Cristo, viver a alegria de Deus, nós precisamos buscar a cada dia negar a nós mesmos e vivermos Cristo em nós, porque é assim que a palavra nos ensina a negarmos a cada dia nós mesmos, para que possamos viver Cristo em nós. Nós precisamos entregar todo o controle da nossa vida, para que possamos viver uma vida de fidelidade a Deus. Precisamos colocar diante de Deus todo o controle da nossa vida, dar a Ele o controle da nossa vida, para que Ele possa cuidar de todos os detalhes da nossa vida. E nós vamos ver que Jesus, Ele conhece que somos, e Ele conhece tudo o que acontece conosco. Jesus nos conhece. Jesus sabe tudo o que acontece conosco. Esse fato, ele é um fato que nos traz conforto, é um fato que nos traz segurança. Uma das nossas grandes necessidades na tribulação é alguém que possa compartilhar conosco os momentos de dificuldade. E Cristo já disse que está aqui para isso, e eis que estarei convosco todos os dias. É esse Deus que está conosco, que caminha no dia a dia e mediante as dificuldades, Ele está conosco. Jesus, Ele conhece as nossas aflições, Ele sabe das nossas tribulações, e Ele está ali para segurar a nossa mão, para nos manter firmes. Nossa vida, ela não está solta, ela não está ao léu, ela não está à mercê de um destino, como muitos pregam, mas ela está diante da vontade de Deus, e Deus quer direcionar a sua vida, mas para isso você precisa entregar verdadeiramente a sua vida ao Senhor, e essa vida você conseguirá viver uma vida de fidelidade a Deus, se Deus estiver no controle da sua vida. Nós precisamos entender que Jesus, Ele conhece o nosso coração, Ele conhece a nossa mente, e precisamos colocar diante dEle tudo aquilo que está no nosso coração, aquilo que nos entristece, aquilo que nos traz dúvida, aquilo que nos traz incerteza, e Ele vai trabalhar tudo isso para fortalecer a sua vida e fazer com que você se torne um servo fiel. E é isso que nós precisamos entender. A palavra de Deus aqui em Apocalipse capítulo 2, ela vai trazer uma visão de que nós precisamos entender que as dificuldades virão sobre nossas vidas, mas Deus é fiel a nós, e Ele vai trabalhar em nós para que possamos ter aquilo que vai nos trazer o sustento, a segurança, o conforto, não do que o mundo prega, mas daquilo que nós necessitamos para ter uma vida real com Cristo. Ainda que venham perseguições, ainda que venha até mesmo a morte,
Se nós permanecermos fiéis, a coroa da vida será nos dada, e essa coroa será dada por Cristo. A palavra coroa no Novo Testamento, ela sempre traz a visão não de um reinado, mas sim uma ideia sempre de vencedor. Aquele que vence recebe a coroa. E você quer ser um vencedor? Você quer ser aquele que no final da sua vida você receberá a coroa da vida das mãos do próprio Cristo? Então busque ser fiel a cada dia ao Senhor. Entregue a sua vida ao Senhor. Entregue o controle da sua vida ao Senhor. Porque Jesus, ele pode até permitir o sofrimento, mas isso sempre terá um propósito. Ele vai nos provar, ele vai nos fortalecer, assim como o ouro, que quando encontrado como uma pedra bruta, ele é cheio de impureza, e para que essa impureza possa sair, ele precisa passar pelo fogo, ele precisa ser provado, para que ali então possa ser retirado dele aquilo que ele tem de mais precioso, que é o metal. E todas as impurezas ficam no fogo. E essas provações e essas dificuldades do dia a dia vêm exatamente para nos trazer a ideia de que Deus está nos purificando, está nos fazendo cada dia um servo melhor, está nos fazendo cada dia alcançar um degrau a mais na nossa santificação. Não tenha medo, confie em Cristo, Ele está convosco e todos os dias. Essa é a segurança que Ele dá ao nosso coração. Jesus, Ele controla tudo, o que sobrevém sobre nossas vidas. Mesmo nos momentos difíceis, Ele está no controle de todas as coisas. O texto que nós lemos diz que a igreja de Esmirna sofreria uma aflição ali por um período de 10 dias. Isso vai nos dar a ideia de que esse sofrimento, ele tem um fim, ele tem um tempo certo, e esse tempo certo acabará. E o que virá depois disso? A palavra vai dizer que é a coroa da vida. Aquele que permanece fiel não passará pela segunda morte. Este é o desejo de Cristo para a sua igreja, que nós venhamos a ser fiéis, a passar pelas dificuldades, sabendo que Ele está conosco, que Ele é a nossa força, que Ele é a nossa segurança, que Ele é o nosso consolo. E a igreja precisa buscar isso, a igreja precisa viver isso, para que ela possa se tornar uma igreja vitoriosa, assim como a igreja de Esmirna. Ainda que o caminho seja estreito, Deus está conosco. É essa segurança que nós temos. Para concluir, quero pensar com vocês que a palavra vai dizer que no final, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de modo algum, sofrerá a segunda morte. Aqueles que têm ouvido, ouçam. Quer dizer, aquele que está realmente atento à palavra de Deus, aquele que busca o conhecimento da palavra de Deus, aquele que tem o seu coração aberto para o Espírito de Deus, este sim ouvirá a palavra que dará a direção, que dará a orientação para que possamos permanecer fiéis ao Senhor. Será se os seus ouvidos estão abertos a ouvir a palavra do Espírito, a ouvir o que o Espírito quer dizer para a sua vida. Se você ainda não tem percebido isso, se você em algum momento chegou à conclusão de que você não ouve há muito tempo a voz de Deus, há muito tempo você não sente prazer em estar em Cristo, é o momento de você se voltar, é o momento de você olhar para aquele momento que você viveu com Cristo, fortalecido, que viveu com Cristo de uma forma segura, a sentir aquele conforto, o consolo de Deus. Olhe para o momento em que você esteve com Cristo na sua conversão, naquele primeiro amor que você então fazia tudo com muito prazer. O momento de voltarmos a este primeiro amor é agora.
é estar diante de tudo isso que a sociedade está passando, mediante a tanta confusão de governo, mediante a tanta confusão política, até mesmo na questão social, até mesmo na questão financeira, há tanta incerteza nos dias de hoje. Mas uma certeza você pode ter, que Cristo está contigo, que Cristo quer você no seu caminho, que Ele quer andar lado a lado contigo, te fortalecendo, te dando segurança, conforto, lhe dando a certeza de que ainda que você venha cair, de que ainda que você venha sentir uma dor, se machucar, Ele estará contigo enxugando as suas lágrimas. Este é o Cristo que nós servimos, este é o Cristo que está conosco todos os dias, este é o Emanuel, o Deus conosco. Que você possa ter a visão de que precisa buscar a cada dia entregar a sua vida ao Senhor. Mediante a tantas dificuldades do nosso dia a dia, muitas vezes parece que a nossa fé ela vem sendo esfriada, ela vai esfriando. Precisamos nos achegar a Deus para que essa fé venha inflamar, e inflamando a nossa vida, ela venha alcançar outros. E infelizmente muitos crentes estão se perdendo nesse caminho, estão se perdendo nesse tempo, porque estão se afastando de Deus, estão enfraquecendo na fé, estão perdendo a capacidade de ouvir o Espírito de Deus, porque estão abrindo a sua mente, o seu coração para tantas coisas do mundo. Tome cuidado com isso, que você possa receber de Deus a orientação e assim entender que nada nesse mundo, nenhum sofrimento pode se comparar com aquilo que Deus tem preparado para a sua vida. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, e quero orar com você nesse momento, encerrando esta mensagem, pedindo que Deus fale ao nosso coração para que venhamos buscar a cada dia estar diante de Deus como servos fiéis. Baixe sua cabeça nesse momento e ore conosco. Paizinho querido, Paizinho de amor, muito obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor tem estado conosco todos os dias. A Tua palavra nos traz essa segurança, a Tua palavra nos traz esse conforto, a certeza de que o Senhor está conosco, que o Senhor está no controle de todas as coisas. Muito obrigado, Paizinho, porque assim nós queremos caminhar diante do Senhor, entregando a nossa vida, entregando o nosso ser ao Senhor. Que tudo que nós temos e tudo que nós somos esteja em Tuas mãos, ó Pai. Ainda que o mundo venha pregar que nós precisamos ter para ser alguém, nós temos a certeza de que o mais importante para Ti é que nós venhamos ser fiéis, não o que nós temos ou o que venhamos a adquirir, mas aquilo que nós somos diante do Senhor. Isso é que importa, isso é que nos trará a coroa da vida, que será dada pelo próprio Cordeiro de Deus, quando nós estivermos diante do Senhor no momento final de nossa vida. Muito obrigado, ó Pai, porque essa certeza, ela inflama o nosso coração, ela permite que nós venhamos a acordar a cada dia, tendo a certeza de que ainda que tudo pareça nublado, ainda que tudo pareça escuro, o Senhor está conosco, o Senhor nos dará a vitória no momento certo. Muito obrigado, Pai. Abençoe, Senhor Deus, cada pessoa que está nos ouvindo através desta mensagem, que o Senhor possa abençoar suas famílias, que se alguém está passando por um momento de dificuldade, momento de tribulação, momento de provação, que o Senhor possa dar o conforto, o consolo, o bálsamo para essa vida, ó Pai. Muito obrigado, Senhor Deus, por tudo que o Senhor tem nos dado. Nós lhe agradecemos assim, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe grandemente a sua vida.